E hoje, continuando na série Documentação de Viagem, a gente vai falar de seguro viagem. Muito importante, obrigatório na maioria dos continentes. Vem comigo. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de seguro viagem. Seguro viagem que de uns anos para cá tem virado obrigatório para entrar em certos continentes, como por exemplo América do Norte, Caribe, Europa, África, ou seja, gente, Ásia e também Oceania. Na verdade, ele é obrigatório na maioria dos países dentro desses continentes, tá? Então, tem que fazer seguro viagem e hoje eu vou explicar tintim por tintim se você tem dúvida. Ele é o seguro, ele é a assistência que te deixa tranquilo no período da sua viagem, tá? Então você contrata esse seguro viagem, né, para o período da sua viagem. Então se sua viagem é de 2 dias, 10 dias, 100 dias, não interessa. Você tem como contratar para o dia ou para o número certo de dias da sua viagem. Já vou tirar a dúvida de muita gente que me pergunta: eu não quero seguro viagem, eu tenho isso atrelado ao meu cartão de crédito, então eu vou acionar ele e pronto. Gente, tem que ter um certo cuidado com relação a isso, tá? Primeiro lugar, porque ele acaba servindo de seguro-saúde, ou seja, quando você estiver ali no lugar, você tem que bancar toda essa sua assistência e depois você tem que pedir reembolso para o seu cartão de crédito. Além disso, antes de você viajar, você tem que acionar o cartão de crédito e falar: olha, do período tal ao período tal, eu estarei em viagem. Além disso, muitas bandeiras de cartão de crédito ou até muitas companhias, bancos e etc. dos cartões de crédito só te liberam o seguro viagem deles se você comprar algum serviço, principalmente o ticket aéreo naquele cartão. Então fica ligado que não é tão simples assim. Gente, o seguro viagem, ele é uma das coisas que menos onera dentro da sua viagem, tá? Então assim, ele às vezes chega a custar 2% da tua viagem inteira. Ele é muito barato mesmo, então não deixa de fechar. Claro, hoje é obrigatório, mas não deixa de fechar com uma agência de viagem, porque ela está ali montando todo o teu roteiro, montando todos os seus serviços ali, atrelando seus serviços a um pacote, e só o seu agente de viagem acaba sabendo o que você realmente precisa. E claro, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, se você precisar de seguro viagem, entre em contato conosco que nós temos esse serviço para oferecer para você. Ele tem diferentes atuações, tá? Ele pode ser nacional, né? Aqui no Brasil, no território nacional. Ele pode ser internacional. Ele pode ser para cruzeiros ou ele pode ser próprio para esportes. Então é importante que você diga ao seguro viagem quando você estiver comprando onde você vai e de que maneira vai ser a sua viagem. Por quê, gente? Porque se você não compra, vamos dizer que você está indo para a neve e você vai esquiar, enfim, e a neve é um dos lugares que mais acontecem acidentes sem a pessoa perceber, tá? Então ela cai, ela pode fraturar alguma coisa e você falou que ia para uma cidade fazer turismo de cultura. Muito provavelmente não vai cobrir ali a sua assistência médica. Então é importante, você pode migrar na mesma hora, tudo bem, mas você vai ter um certo trabalho ali com a burocracia. Então fale e faça a cotação já correta de como você vai fazer aí o seu seguro viagem. Eu vou te explicar qual é a diferença de seguro viagem, assistência viagem ou seguro saúde. Dependendo da companhia, elas oferecem essas diferenças. E aí as pessoas falam para mim assim: ué, mas é tudo a mesma coisa? Então vamos lá. O seguro viagem e assistência viagem, eles são a mesma coisa hoje em dia, tá, gente?
eles são a mesma coisa, ou seja, você vai ter uma cobertura impecável para a sua viagem e tudo vai estar coberto porque você já pagou antes. Agora, o seguro saúde, ele nada mais é do que a mesma coisa que acontece no cartão de crédito. Você tem uma apólice válida, mas se acontecer alguma coisa, você tem que bancar aquele tratamento ali, tá? Uma consulta, um remédio, um raio-x, um exame qualquer, e depois, quando chegar ao Brasil, você vai procurar essa operadora de seguro-saúde e aí vai mostrar as notas fiscais, os recibos, e aí então, depois de um tempo, eles fazem o reembolso. Então só presta atenção, prefira já comprar ou assistência viagem ou seguro viagem, que você vai estar tranquilo. De novo, tem gente que fala, olha Bruna, eu acho que é dinheiro jogado fora. Bom, que bom se for dinheiro jogado fora, que bom se você for para uma viagem e você não precisar acionar. Porque se você precisar acionar, ainda bem, você está coberto. E se você não precisar acionar, você também não perdeu tanto dinheiro assim, né, gente? Então, acho que vale a pena. Todo seguro é dessa forma, né? Se apresenta dessa forma. Vamos pensar, seguro de casa, seguro de carro. A gente às vezes passa o ano sem acionar o seguro e pagamos para ter uma tranquilidade se precisarmos usar. Então, acontece a mesma coisa com a viagem. Tem preços diferentes para públicos diferentes? Tem. Então é assim, menores de idade tem um preço, maiores de idade tem outro preço e melhor idade, né, acima de 60, 65 anos, dependendo da companhia de seguro, já tem um preço mais elevado. Claro, por conta do risco. Quando eu devo contratar o meu seguro viagem? Gente, você pode contratar até no dia da viagem, não tem problema. É claro que nós, agentes de viagem, profissionais do turismo, falamos para você, contrate com um tempo de antecedência para que você escolha com calma, para que faça parte aí do seu planejamento de viagem, tá? Então, tenta fechar com até uma semana de antecedência, mas, claro, você pode contratar até indo para sua viagem, não tem problema. Agora, olha, é muito importante dizer que as agências de viagem têm por segurança quando o cliente se exime de comprar, é uma coisa tão importante para a entrada em outros países, gente, que, por exemplo, se você vem a mim e fala, eu não quero seguro viagem, eu, Bruna, vou fazer você assinar uma declaração dizendo que você se isentou e não quis comprar. Por que isso acontece, gente? Porque depois que acontece alguma coisa na sua viagem, não adianta culpar o agente de viagem que não te ofereceu, tá? Então, realmente tem muita gente que fala, na verdade, hoje em dia não mais, porque hoje em dia é obrigatório, mas tinha muita gente que falava, eu não quero seguro viagem. Então, tudo bem, tem que assinar um documento dizendo, olha, a agência me ofereceu, mas eu, de livre e espontânea vontade, não quis. Quem pode contratar o seguro viagem? Qualquer pessoa maior de idade pode contratar o seguro viagem, tá? Então, assim, ele cobre o uso para qualquer pessoa. Tem algumas coisas que a gente chama de pré-existentes que ele não cobre, tá? Como por exemplo, então a gente tem um vídeo, né, do portador de necessidades especiais aí da Disney, tá? Quem não viu, tá aqui embaixo. E a gente teve, por exemplo, um caso de uma passageira que foi para lá cadeirante, né? Cadeirante temporária, ela tinha sofrido um acidente e ela não quis cancelar a viagem, então ela foi de muleta, andou de cadeira de rodas, tal. E aí essa foi uma pergunta que ela me fez. A gente loca a cadeira de rodas lá ou o seguro viagem vai cobrir? Neste caso, o seguro viagem não cobriu a locação da cadeira de rodas dela, tá? Para o período, ela teve que fazer isso à parte, porque ela estava com uma doença pré-existente, né? Que não é uma doença, mas ela estava com uma necessidade pré-existente. Agora, se o joelho dela inchasse,
se ela tivesse qualquer dor, se ela precisasse de um médico, se ela precisasse de uma tomografia, se ela precisasse fazer qualquer coisa em relação ao que ela estava sentindo, o seguro viagem ia cobrir integralmente. Eu falo portador de necessidades especiais, né, gente? Mas a sigla correta é PCD, pessoa com deficiência, tá? É que no caso da minha passageira, ela tinha necessidades especiais porque ela estava cadeirante, né? Comprei para ficar 5 dias com seguro viagem, mas vou estender a minha viagem por mais 3 dias, 4 dias, seja lá o que for. Posso contratar uma extensão do seguro? Pode, gente, não tem problema, tá? Só ligar para o teu agente de viagem que ele faz isso para você. Gente, agora os países que estão exigindo seguro viagem é sempre com uma cota de $30.000, tá? E assim, não entra. Se você não apresentar o seguro viagem na imigração, não entra. E se você ainda não viu o vídeo da imigração, tá aqui embaixo na descrição. Então, você tem, junto com a sua pastinha de voucher, tem que apresentar o seu voucher de seguro viagem. Que no caso eu tenho um aqui, tá? Ele é um documento para se apresentar, dizendo então que ele tem ali o tempo da viagem de tal dia a tal dia, quanto que tem de cobertura, enfim. E aí vem quase que uma bíblia aqui, né, gente? Vem um monte de papel para dizer exatamente qual é o procedimento que tem que fazer e o que está coberto ali no seu seguro viagem. E quando eu falo $30.000, eu tô falando de cota mínima, tá? Existem diversos tipos de seguro viagem e você tem sempre que ter calma na hora de escolher e escolher o seu. Porque veja, quando você... eu tenho uma amiga, gente, de viagem, que ela fala assim: ah, gente, seguro viagem é uma coisa que tem que investir, né? Porque, por exemplo, se você pega o mais barato com a cota mínima, tudo bem, você vai ser assistido e vai ser assistido muito bem. Mas, de repente, você deixa de ter uma coisa ou outra em cobertura que você, por às vezes R$10 a mais, você podia ter resolvido o problema. E se isso acontecer no destino, você vai se arrepender de não ter contratado. Hoje, com a questão da pandemia, como é que estão fazendo os seguros viagens? Algumas seguradoras, e na verdade as mais importantes, elas estão cobrindo o tratamento sim, tá? Então, se alguma coisa acontecer com você no destino, você tem todo o auxílio aí para o Covid-19. Então, pode ficar sossegado. Não vai acontecer nada, porque nós vamos voltar a viajar quando tem que ser, né, gente? Mas vocês saibam que a partir de agora isso vai fazer parte aí também do quadro de cobertura aí das seguradoras. Outra pergunta que me fazem muito: Bruna, eu vou para vários países da Europa, eu vou para vários países da África, eu vou para vários países da Ásia. Eu faço um seguro só? Sim, você faz um seguro só. Pode procurar o agente de viagem, pode nos procurar que a gente explica direitinho para vocês. Isso é simples, é uma compra única, é que na hora que a gente vai emitir ali, a gente já descreve qual é o roteiro, então a seguradora já sabe que o passageiro vai estar por esses países, esses caminhos, e ela vai cobrir então. Fechei o seguro viagem, de quando a quando eu estou coberto? Gente, vocês estão cobertos da hora que vocês saem de casa ao retorno às suas casas, tá? Então vocês estão cobertos em todo o período da viagem, ok? Exceto que você, por exemplo, tenha contratado um seguro viagem para a Europa e que ele seja aquela cobertura mínima, né? Aquela cobertura mínima exigida. Então, muito provavelmente, nessa fase do Brasil até a Europa, ele não vai cobrir. Entrou na Europa, ele cobre até a hora que você sai de lá. Como eu aciono meu seguro se eu precisar?
Tem algumas seguradoras que vão te dar um cartãozinho, tem outras seguradoras que vão te dar em voucher, como esse que eu acabei de mostrar para vocês. E o bom agente de viagem também vai te entregar todo passo a passo se você precisar. Mas, gente, é muito simples. Normalmente tem um 0800 ou um telefone gratuito que você pode ligar. Tem como pedir para falar português e essa central de atendimento vai ver qual é a gravidade do porquê que você está acionando esse seguro viagem. E se for um grau leve, médio, o que eles fazem? Eles mandam um médico até o hotel. Se precisar realmente fazer algum exame, você ser clinicado de uma maneira mais completa e complexa, eles vão pedir para você, eles vão perguntar qual é o seu hotel e vão pedir para você se dirigir para a clínica tal, para o hospital tal, mais próximo que cubra o seu seguro viagem. E aí é só fazer dessa forma. Muitos seguros viagem cobrem o táxi que vocês vão pegar para ir para lá, enfim, mas tem sempre que acionar a central antes, tá? Exceto aquele viajante que já viu o hotel que vai ficar, qual é o hospital que cobre e aí ele de repente já vai direto. Também pode, sem problemas. Nesse caso, chegando ao hospital, a clínica, ele apresenta o voucher com o número da pólice, seu passaporte e aí então eles vão fazer todo o procedimento para a cobertura acontecer. Gente, nós estamos falando de ações que não são emergenciais. No caso de emergência, é claro que a gente vai primeiro fazer tudo que tem que fazer pela saúde e depois a gente vai ver todas essas questões, tá? Mas se você tem um tempo para isso, eu tô com alguma intoxicação alimentar, comi alguma coisa que me fez mal, eu tô com dor de dente, eu tô, enfim, com algum dodói que pode e tem com calma o acionamento do seguro, por favor, tá? Mas normalmente o bom agente de viagem já fala qual é a clínica ou hospital que te cobre. No caso de uma emergência, eu fui parar num hospital que não cobre o meu seguro viagem. Não tem o menor problema, gente. Aí entra a parte do seguro saúde. Não cobre? Ok. Quanto vai ficar? Passa o seu cartão de crédito, faz o pagamento, pega uma nota fiscal, pega um recibo com timbrado daquele hospital e depois cobra aqui no Brasil. E aí tem um processo que o seu agente de viagem vai te ajudar a fazer e você vai receber esse dinheiro de volta, porque foi o caso de uma emergência. Mas, gente, isso eu acho que assim é muito último caso. Se eu estiver grávida, Bruna, posso comprar o seguro viagem tranquilamente? Pode, gente, é claro. Nessa sua condição, você vai comprar um seguro viagem que cubra a gravidez, tá? Então também não pode ser o primeirão lá mais baratinho. Tem que fazer valer e é sério, gente. Tá numa condição de gravidez, é muito lindo, é tudo muito gostoso, mas precisa às vezes de médico, né? Gente, olha, tô com uma cola aqui na mão porque é muita coisa que cobre um seguro viagem, tá? E aí, o que muda de um para o outro são as coberturas. Então, uns têm uma maior cobertura em valor, né? E outras têm pequenas coberturas e às vezes não cobre certos serviços, tá? Então, eu vou ler todos, mas vocês sabem que o que muda é essa diferença de valores. Então, assistência médica por acidente e por evento, tá? Então, se acontecerem 2 vezes algum acidente na mesma viagem, é porque você é muito azarado. Se acontecer, então, 2 vezes o acidente na mesma viagem, você pode acionar as 2 vezes, 3 vezes, quantas forem. Mas pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai ficar me sofrendo acidente no lugar, não? Assistência médica por enfermidade, tá? E por evento, ou seja, se você ficar... No caso de enfermidade, então, são os casos que a gente fica internado, tá, gente? Então, que precisa aí de uma estadia em hospital. Assistência médica pré-existente, ele tem uma certa cobertura até 60 anos, até 75 anos, acima de 85 anos, enfim. E a maioria dos seguros viagens, eles cobrem até 120 anos, tá?
Então, se você tem até 120 anos, você pode contratar o seguro viagem que você está coberto. Essa eu adoro, assistência odontológica, tá? É muito importante, gente. Você já pensou vocês ficarem com dor de dente numa viagem? Nossa, isso é muito importante. Já tiveram passageiros meus, e não foram uma vez só, foram mais de uma, que a gente acionou o dentista, ele foi até o hotel e tratou o passageiro no hotel, não precisou sair, foi muito legal, resolveu o problema, não teve que levar para o consultório, foi muito, muito bom. Então, assim, eu acho que por já ter vivido isso, é primordial pegar uma boa cobertura para isso também. Fisioterapia por prescrição médica, ele também cobre, tá? Então, machucou num esporte de neve, fez algum tipo de consulta, engessou ou só pôs uma tala, tal, e precisa iniciar naquele momento uma fisioterapia. Vai cobrir isso. Assistência farmacêutica, tá? Por evento. Então, se você precisar aí de medicamentos, você pode ter acesso aos medicamentos que o seguro viagem cobre. Não é demais, gente? Cobertura para prática de esportes, né? Como eu disse, sei lá, vai para algum país para andar de bike, vai para algum país para fazer esporte de neve. Enfim, é muito importante porque pode acontecer uma contusão, pode acontecer alguma coisa aí, né? Olha, o traslado médico também está coberto. O que é traslado médico? É levar você do hotel até a clínica, até o hospital e vice-versa. Ou levar o médico até você e vice-versa. Assistência jurídica também está coberto. Tem situações, gente, que precisa acionar o jurídico, tá? Então, o caso de um acidente de carro, onde tem alguma vítima que se machucou mais, ou até vítima fatal, e você é um turista e você estava dirigindo e sofreu um acidente, enfim, precisa acionar uma assistência jurídica para ajudar o passageiro que comprou essa cobertura de seguro viagem. Assistência de fiança judicial, tá? Então, vamos lá, digamos que nesse acidente você vá preso, né? Então, tem o pagamento de fiança pré-estabelecido aí e o seguro viagem ajuda você a pagar, se não cobrir tudo. Cancelamento de viagem, tá? E aí, o que é esse cancelamento de viagem? Se acontecer, então digamos que você já comprou uma viagem, você já comprou o seguro viagem com bastante tempo de antecedência à viagem e a viagem por algum motivo foi cancelada, como por exemplo o que nós todos passamos aí com o começo dessa pandemia do Covid-19. Quem tinha seguro viagem cobriu aí as perdas e danos aí dessa viagem, tá? Interrupção de viagem, que claro é o caso de eu preciso voltar agora para o Brasil porque alguém faleceu da minha família, ou porque as fronteiras fecharam, ou, gente, pode acontecer N coisas para ser interrompida uma viagem, tá? Então, toda essa repatriação, ela tá inclusa. Mas muito bom dizer que tem que ter um motivo coerente, tá? Não é, estou com vontade de voltar para casa. Não é bem assim, tá bom? Reembolso de gastos por demora de bagagem. Então, digamos, essa parte assim, eu acho super importante ter no seguro viagem, tá? Digamos que sua mala foi extraviada, né? Sua bagagem foi extraviada e você, então, precisa ir comprar as primeiras roupas. Nós temos a companhia aérea como responsável, mas o seguro viagem também te ajuda com uma grana aí para comprar essas roupas. E aí, por demora, ela também vai te cobrir um seguro aí por danos, né? Danos morais, enfim. Então, é importante que você saiba que você tem isso também aí incluso. Reembolso por danos da mala danificada, tá? Então, se sua bagagem foi danificada, a companhia aérea é responsável, gente, mas o seguro viagem também te ajuda aí
pelos danos que aconteceram com a sua mala. Prorrogação de estadia. O que é isso? Então, no caso de uma pandemia, ou que fecham as fronteiras e você vai ter que ficar lá. No caso de um acidente, que você tenha que ficar internado por mais dias. Enfim, está coberto. Está coberto o seu hotel, está coberto a sua alimentação, tá? Então isso é um dinheiro que eles te dão para cobrir todos esses gastos, seu e do seu acompanhante. Repatriação sanitária. Então, gente, eu preciso voltar ao Brasil e eu estou acamado, eu estou recém-operado, eu estou de maca. Eu não sei se vocês já viram, acho que no voo da Turquia tem um trechinho assim que às vezes eles pegam alguns bancos da aeronave, retiram aqueles bancos, põem uma maca médica e a pessoa vem sendo repatriada sanitariamente, né? Ou vem com médicos acompanhando, enfermeiros acompanhando e tá tudo incluso, gente. Repatriação por morte, tá? Então, infelizmente, se precisa trasladar um corpo de algum país, né? Então, algum passageiro morreu naquele país e a gente precisa trazer o corpo de volta, também está coberto, tá? Repatriação de menor ou de idoso. Então, se por acaso acontecer ali que um menor de idade ou um idoso que precise aí de atendimento especial, precise ser repatriado, está coberto também. Acompanhamento de familiar, né? Falei um pouquinho antes, mas é isso, tá? Então, assim, por exemplo, eu sofri um acidente em Cancún, tá? E eu tava sozinha lá. Então, eu posso acionar uma pessoa da minha família, ele vai receber, ele vai ser pago pelo seguro o ticket aéreo dele para Cancún, o ticket de volta, o hotel, a alimentação, tá? Para que essa pessoa faça o acompanhamento, meu acompanhamento no caso de um acidente. Traslados de executivos, né? Então, se por acaso um executivo for prejudicado aí, né? É claro que esse pormenor tem apenas alguns seguros, algumas apólices, mas se por acaso houver algum dano nos negócios aí de algum executivo, tá? Tem também esse reforço aí do traslado. O regresso antecipado, que eu já falei, né? Então, se tiver que voltar antes, tá tudo coberto. Os gastos por atraso e cancelamento de voo, é claro que hoje em dia a gente tem uma regra da ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil, ou a IATA, né? Que é a Internacional de Transportes Aéreos, né? Agência Internacional de Transportes Aéreos. A gente tem aí regras e leis que protegem já provenientes da companhia aérea por atraso, cancelamento. Mas, se precisar acionar o seguro viagem, ele também banca ali a hospedagem, a alimentação, enfim, pode ficar tranquilo. Seguro de laptop, isso é muito importante, né? Às vezes acontece de quebra do seu equipamento, tá? Por enquanto é só laptop, não tem câmera, não tem ainda outras coisas, ou celular, tá? Mas o laptop tá coberto. Tem embutido aí um seguro de vida por morte natural ou acidental. Por morte acidental, será pago para o cônjuge ou para filhos, enfim, ou para pais diretamente, então, daquela pessoa, tá? Então, grau direto daquela pessoa. E finalmente, seguro por invalidez permanente, tá? Então, isso é muito também importante. Sofri um acidente, vou ter sequelas para o resto da vida, vai ter um seguro de invalidez permanente. Gente, continuo com uma cola aqui para dizer para vocês o que não está incluso, tá? O que normalmente não está incluso. Tem seguro que inclui isso também, mas aquelas apólices bem pequenininhas, né? Ou as de 30 mil dólares, que é a somatória de tudo aí o que eu falei, tá? Normalmente não incluem isso que eu vou falar, tá?
Roubo e furto, tá? Então você foi roubado ou furtado dentro do hotel, não vai incluir. Lembre-se, veja isso antes de comprar o seu seguro viagem. Despesas médicas como com tratamentos que você já tinha antes de ir, tá? Ou se você também já tomava algum remédio por prescrição médica, enfim, esse tipo de coisa não vai cobrir. Tratamentos que você já vinha fazendo, tá? Então, presta atenção. Continuações de tratamentos médicos, né? Depois da volta da viagem. Então, assim, você voltou da viagem e aí você começou a fazer fisioterapia nessa viagem. Ah, não vai cobrir aqui no Brasil? Não, não vai. Ele se encerra, né, no momento da sua volta. Você tem que usar o seu plano de saúde local aqui ou de forma particular. Gente, bens de uso pessoal, como joias, câmeras fotográficas, documentos, dinheiro, cartão de crédito, não cobre. Tratamentos psiquiátricos também não tem cobertura. Destinos em situação de guerra ou rebelião, tá? Então assim, eu tô indo pro Iraque. Por que você tá indo pro Iraque, né? Tem um monte de coisa até interessante, mas por que você vai entrar no meio de uma guerra, vai entrar no meio de rebelião, vai entrar no meio... Então tem que tomar cuidado porque isso pode mudar aí o esquema. Gente, imprevistos de fenômenos que ocorrem com a natureza, mas isso é assim, tem alguns seguros que cobrem sim, tá? Por exemplo, vulcão, ciclones, terremotos, enfim, né? Maremotos. Gente, tem seguro que cobre sim, tranquilamente, tá? Você só precisa ficar ligado nessas coisas. Isso é o que não cobre. Fica esperto. Gente, olha, esse assunto é muito importante, esse assunto é muito sério. Eu peço para que vocês deixem um like, porque só assim a gente pode divulgar cada vez mais e a gente vê que a gente está fazendo conteúdo de qualidade. Se você não é inscrito no canal, não perde a oportunidade de se inscrever agora, é só apertar inscrever-se. Simples. Ativa o sininho, porque quem ativa o sininho recebe as notificações de todos os nossos vídeos de segunda e quinta às 19 horas e compartilha com os amigos, porque eu acho que esse é um vídeo muito importante. Vocês gostaram desse assunto? Deixa aqui nos comentários, façam qualquer pergunta que eu e a minha equipe vamos responder rapidinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, que foi muito instrutivo dessa série Documentações de Viagem. Eu fico por aqui, te vendo semana que vem com mais um. A gente faz esse conteúdo para vocês porque essa é sempre a nossa intenção. Nós fazemos viagens reais para as pessoas reais. Um beijo, obrigada e vem viajar comigo e seguro!